Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do mentor espiritual deste grupo, professor Eurípides Barçanufo, e todos os trabalhadores que estão em pleno anonimato, a nos redomar com carinho, nos incentivando, nos motivando, a nós outros também aqui no plano físico, comungando do mesmo pensamento, conforme a irmã Elisângela falou, né? O tema de hoje é o item 67 e 68, referente à coletânea de preces, cujo o título é Por um Inimigo que Morreu. Nós sabemos, né, que a vida aqui no plano físico, todos nós estamos sujeitos a diversas situações que podem nos desvincular de um comportamento equilibrado, porque todos nós ainda carregamos esse comportamento da reação, do reagir, né? E muitas das vezes ainda a inferioridade do qual ainda estamos sintonizados. Mas estamos vencendo, porque o nosso planeta, certo, já está começando a evoluir de provas e expiações para uma outra sintonia. Mas o tema de hoje prescreve que devemos falar sobre o tema. Assim, inicialmente, Antônio, eu vou começar apresentando aquele vídeo. Deixa eu pegar a apresentação, vou pedir aqui a apresentação. Compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo? Sim, já estamos vendo. Agora tem que... Isso. Ok. Salmo 55. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu temo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa, procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda liberdade
e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas, quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Meus irmãos, como a gente vê aí, esse texto do Salmo 55 relata justamente a traição que Davi sofreu de um grande amigo, Aitofel, e o filho dele, o Abisalão, que conspiravam contra a sua vida para ali tomar o reino, né? Assim você vê que toda a angústia que ele relata aí é de uma pessoa bem próxima dele. Enquanto ele não media esforços para, porque naquela época, né, dele, a sobrevivência daquelas comunidades era o guerrear de uma tribo contra outra, interesses outros, né, que levavam a eles a fazer aquilo. Mas ele demonstra aí, né, que de pessoas bem próximas a ele, ao qual ele confabulava toda a vida dele, os momentos dele, e ele sofreu essa traição. Assim, quando isso acontece aqui no plano físico, né, como é que será na vida extrafísica pessoas às quais você confiava, você se dedicava a essas pessoas, né, e de uma hora para outra, muitas das vezes, através de uma rixa, através de uma fofoca, através de coisas que acontecem no dia, amigos se tornam inimigos em situações que, por falta de visão de vida, por falta de visão de perdoar, de reconhecer as dificuldades que cada um tem, né? Assim, o texto de hoje, ele relata muito bem isso, ou seja, essa situação, né, que a caridade, como diz o item 67 do prefácio, ele diz: a caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido a propícia ao nosso adentramento, se a soubermos aproveitar, né? Pode ter nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato
de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Assim, aqui no capítulo, Allan Kardec reporta-se no capítulo 10, no item 6, e no capítulo 12, item 5 e 6, ao qual eu vou repassar com vocês aqui. Assim, no item 5 e 6, do capítulo 12, reconciliai-vos com os vossos adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Nesse caso aqui, está colocando justamente a situação em função dos atos que cometemos. Assim, se a gente cometer um crime qualquer, ele não tarda, ele pode até passar pela lei humana no sentido de uma punição temporária, mas para Deus um crime severo que fere os desígnios de Deus, né? Esse sim, esse tem que ser reparado dentro da justiça divina. Assim, no item 6 desse capítulo, diz o seguinte: digo-vos, na prática do perdão, como em geral, do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo nos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e o que a sofre deu lugar pelo seu proceder, conforme Davi falou no Salmo 55. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. É o que Davi relata também no salmo dele. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, quando não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. É isso, meus irmãos. Você vê que
quantos crimes diariamente a gente vê na sociedade, às vezes de um casamento mal resolvido, né, de uma traição entre um casal que se reuniu, muitas vezes pela paixão, e não tinha amor, e de repente aquela paixão se acabou, não tinha mais sentido, aconteceu a separação e o crime. E muitas das vezes, mesmo dentro do relacionamento de quem tem amor, pode acontecer situações, né, que podem tornar um crime sobre as mais diversas situações. Tanto que recentemente, eu acho que até seu Inácio comentou recentemente ontem, com relação a esse casal com a perda desse filho que aconteceu aí, desse crime, né? O padrasto matou o afilhado, né? A criança, né? O enteado. Mas vamos para a frente. Assim, no item os inimigos desencarnados, também nós vemos no item 5 a seguinte observação: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, exatamente, uma encarnação temporal, e que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. E a gente vê aí, diariamente, nos centros, nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, né, nos tratamentos de obsessão, as mensagens dos irmãos falando e perseguindo determinados irmãos que estão em tratamento, o pensamento deles, né, do delito que aconteceu no passado e que eles estão praticando a perseguição, né, a possessão, a subjugação. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo, de dar, por consequência, a razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer do inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E é o que vemos nos tratamentos espirituais, né? Não adianta o irmão ir para um tratamento espiritual e acreditar somente a espiritualidade que está ali no plano extrafísico, vendo quem está perseguindo aquele irmão encarnado, e o irmão no plano encarnado, tá certo, não mudar também o comportamento dele, não fazer a reforma íntima, né? Ele ir buscar o tratamento e continuar praticando a iniquidade dos desvios comportamentais dele, né? Assim, meu irmão, para fechar o nosso raciocínio da noite de hoje e ter tempo para que os irmãos possam debatermos sobre o assunto, eu coloco um texto de Emmanuel, né, do livro Vinda e Luz, item 41, que fala sobre credores diferentes, que começa assim com uma mensagem de Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. Emmanuel faz a seguinte observação: o problema do inimigo sempre merece estudos acurados,
Certo? Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles, os nossos inimigos, que nos indicam as fraquezas, as deficiências, as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Que muitas das vezes, conforme Davi falou, lá no salmo dele, os amigos, por ter essa confiança do nosso coração, muitas das vezes esconde da gente essas fraquezas deles próprios, as deficiências deles próprios, as necessidades deles próprios, para quando pegar a gente no momento de fraqueza, fazer as traições, conforme Davi remeteu, falou no Salmo. Assim, os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes, companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizade. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos, credores, quanto nos proclamamos as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre o instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Emmanuel. Assim, irmão, eu creio que essa pouca mensagem que eu passei para vocês, eu tenha conseguido abrir um leque de observações para que possamos juntos, irmanadamente, discutirmos e podemos, cada um dos irmãos, colocar suas observações.